gravei um desafio de responder 200 perguntas de higiene ocupacional. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a pergunta número 3. É uma pergunta que veio lá do Matheus, lá de Curitiba. O Matheus, que ele é engenheiro de segurança do trabalho e também técnico em segurança do trabalho. A dúvida dele é a seguinte: Tiago, eu ouvi dizer por aí que a diferença entre o PPRA e o PGR é somente trocar a capa. O que você tem a dizer em relação a isso? Infelizmente, Matheus, isso não é verdade. Ainda que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ele siga uma estrutura lá de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, que se você pesquisar um pouquinho mais sobre as normas da ISO 9001, ou então 14001, OSHA 18001 e por último a ISO 45001, você vai observar que essas normas têm a estrutura do PDCA. Se você comparar com o PPRA, você consegue correlacionar essa estrutura do PDCA com as etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Agora, se você somente trocar a capa daquilo que era PPRA para você falar que é um PGR, você corre o risco de cometer uma dezena de erros, porque tem muita coisa que está no Programa de Gerenciamento de Riscos que não era contemplado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uma confusão que o pessoal faz também é que fala, mas o PPRA ele só contempla risco físico, químico e biológico. Tudo bem, mas tem uma parte na NR9 que fala que tem que considerar os outros riscos também presentes no ambiente de trabalho. Isso causou uma confusão muito grande. Tem profissionais que, na hora de elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, considera apenas risco físico, químico e biológico, mas também tem profissionais que consideram risco ergonômico e os riscos de acidente, que no passado era chamado de apenas riscos mecânicos. Porém, vamos lá, se você só trocar a capa, vai ficar muita coisa faltando. Como, por exemplo, o PGR, ele fala em inventário de riscos. E quais que são esses riscos? São os riscos presentes no ambiente de trabalho. Então, no PGR está mais claro que você vai ter que considerar o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o risco de acidente e o risco ergonômico. Uma outra coisa que está muito claro lá no PGR é em relação ao plano de ação. Obrigatoriamente você tem que ter um plano de ação. Já no PPRA vem falar em quê? Em monitoramento. Mas no PGR está muito claro que tem que ser um plano de ação. Outro item também que está lá no PGR é a questão de considerar a legislação. Então o PGR ele determina que você tem que considerar a legislação de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, já no PPRA isso daí não era tão claro assim. Um outro item também que ficou muito claro no PGR é que ele não é desenvolvido com a finalidade de caracterizar insalubridade ou então periculosidade. Isso também não está lá no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uma coisa que está muito claro no PGR também é a parte de identificação do nível de risco. Então, o PGR é muito claro que você tem que, primeiro, levantar todos os perigos e depois você tem que mensurar os riscos. E no PPRA, isso também não está lá na NR9. Na verdade, foi um grande avanço a norma regulamentadora NR1 com o PGR. E a nossa única norma, claramente definida como uma norma de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então essa história aí de que é só trocar a capa, vai por mim, não faz isso não, porque você pode ter surpresas extremamente desagradáveis, tá? O PGR, você vai ter que entender de algumas áreas que não são claras no PPRA. Por exemplo, o que está claro lá no PPRA? Os riscos físicos, químicos e biológicos, ok? Além disso, no PGR você vai ter que considerar
os riscos ergonômicos com base na NR17, está escrito isso lá na NR1, você vai ter que considerar os riscos de acidente, e não é só isso. O PGR é necessário que você tenha um profundo conhecimento da parte de prevenção e controle de perdas. Então você vai ter que entender de análise preliminar de risco, de investigação de acidente, de técnicas de incidentes críticos, de árvore de falhas, de árvore de causas, ou seja, a parte de prevenção e controle de perdas, você precisa dominar muito bem isso daí. E não é só isso, você tem a parte de prevenção e combate a sinistros. Por que você tem que entender de prevenção e combate a sinistros? Porque o PGR ele deixa claro uma coisa que também não está lá no PPRA, que é a parte de preparação e respostas a emergências e, digo mais, acidentes ampliados. E nada disso está lá no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É claro que a finalidade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, lá atrás, quando ele foi desenvolvido, era muito similar à proposta que o PGR tem hoje. Porém, isso foi desvirtuado com o passar do tempo e acabou virando um documento de gaveta. Não que isso não vá acontecer com o PGR. O PGR corre risco de virar um documento de gaveta, também corre. Isso vai depender muito do profissional que está à frente. Então, de maneira resumida, você vai precisar dominar a parte de higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências e, por fim, a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, essa historinha aí de que é só trocar a capa está completamente errado. Tanto é que o nosso PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que está lá na norma regulamentadora NR1, ele foi feito com base em normas de gestão de saúde e segurança do trabalho. E quando fala a palavra gestão, é um nível estratégico, ou seja, são ações que vêm lá de cima, que vêm lá da diretoria da empresa, são ações de longo prazo. Então, é uma decisão estratégica da empresa, é um programa de gestão. E gestão está acima do gerenciamento. Às vezes as pessoas confundem que gestão e gerenciamento são sinônimos. Não, não são sinônimos, porque nas organizações você tem o nível operacional, que são ações de curto prazo, ações que acontecem no dia a dia. E, inclusive, dentro do programa de gerenciamento de risco, você vai ter ações que acontecem diariamente. Logo em seguida, você tem um nível tático, que é um nível gerencial, que são o quê? Ações de curto a médio prazo. E, por fim, você tem as ações estratégicas, que é a parte de gestão. Então, só para você entender, para finalizar isso, Matheus, o PGR ele é um instrumento de gestão de riscos. Então, ele é um instrumento que vai levar à gestão. Já o PPRA, ainda que ele tenha toda a característica lá que você pode correlacionar com o PDCA, sim, mas não dá para comparar com o PGR. Enfim, não é só trocar a capa. Muito obrigado aí, Matheus, pela pergunta, uma pergunta que outras pessoas também me fizeram e agora eu tive a oportunidade de responder para vocês. Então, não cai nessa de que é só trocar a capa, não, porque isso daí não é verdade.